De todos os seminários que fazemos, eu não os faço apenas por fazê-los. Os fazemos porque são importantes, porque são uma parte vital da caminhada na vida cristã. Esse seminário é provavelmente o mais científico no sentido de que vamos trazer estatísticas e coisas do tipo. Também estaremos vendo até mesmo um pouco do que o mundo tem a dizer sobre a mente. E coisas diferentes sobre isso, mas principalmente estaremos obviamente indo para a palavra de Deus. E mostrando o que significa ter sua mente renovada e o resultado disso. Agora, não estamos falando sobre algum lugar no futuro, estamos falando sobre começar agora. Todos vocês já começaram a renovar sua mente. Mas o problema geralmente tende a ser que a maioria das pessoas, eu realmente quero dizer, não pode, mas isso não é a verdade. Se formos bem específicos, a maioria das pessoas não fará o que é necessário para verdadeiramente renovar sua mente. E diríamos que não podemos apenas porque damos muitas desculpas sobre o que podemos ou não fazer com base em nosso elemento tempo, nossos trabalhos e coisas diferentes, que tentam nos manter longe disso, mas a verdade é que, tecnicamente, você consegue e faz o que quer que seja importante para você. Então sempre há obstáculo, sempre há coisas que tentam impedir. Mas a conclusão é que você fará o que é mais importante para você, é simples assim. Portanto, a maioria das pessoas não é que elas não podem, é que elas não farão o que é necessário para realmente renovar a mente, para fazê-lo da maneira mais rápida possível. Um dos problemas que notamos na igreja ao longo dos anos, e eu estive na igreja a maior parte da minha vida, e uma das coisas que notei é que as pessoas viriam à igreja, ou pessoas que eu via na igreja, que estavam lá há muito mais tempo do que eu, elas vieram com certos problemas, e 40 anos depois elas ainda tinham os mesmos problemas. Elas estavam indo para o céu quando morressem, mas elas estavam vivendo um inferno para chegar lá. E ao longo dos anos, observando isso, eu comecei a notar certas coisas e algumas pessoas que pareciam superar esses problemas. Alguns de seus problemas e outras pessoas que não faziam. E eu comecei a perceber certas características das pessoas que eram capazes de superar os problemas. Porque eu não acredito e nunca acreditei, eu simplesmente não sabia os detalhes, mas eu nunca acreditei que Deus tivesse qualquer intenção de que levasse 40, 50, 60, 70 anos para renovar sua mente. Eu não acredito que quando sua mente estiver bem perto de ser renovada, você vai embora. Geralmente é assim que funciona. Se for assim, se a mente estiver perto de ser renovada naquele ponto, algumas coisas que temos que definir, uma das coisas é que vamos mencionar a doutora Caroline Leaf. Estudamos muito do material dela, eu me encontrei com ela e conversei com ela nesse sentido. Eu dei a ela a série do Novo Homem, se você sabe qual é o nosso seminário do Novo Homem, eu dei a ela essa série. Ela esteve em uma igreja no norte e eu tenho as gravações disso, eu a ouvi mencionando, literalmente palavra por palavra, algumas das declarações que fazemos no Novo Homem. Então, quando nós conversamos sobre isso, eu disse a ela, é assim que a mente renovada deve funcionar. Conversamos um pouco e eu a ouvi mencionar um pouco disso, então eu sei que ela ouviu e acredito que está trabalhando com a mente de Cristo nela para trazer a verdade, porque ela é muito boa em apresentar fatos, números e estatísticas e ver como eles se relacionam, e por isso estamos muito satisfeitos. Trouxemos os livros dela aqui, aconselho fortemente a qualquer pessoa que nunca tenha lido ou ouvido o material dela, adquiri-lo, porque é bom, e estaremos falando, talvez haja pontos, apenas 2 pontos em que não estou dizendo que discordo, mas não diz exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, o que é bom, porque isso é o que faz as pessoas pensarem. Você nunca pensa de verdade até você se deparar com algo que discorde de como você pensa. É quando você começa a pensar, porque você percebe que tem que defender, entender ou mudar. Então esse seminário é sobre mudança. Quando começamos, obviamente, começamos estudando cura por causa da necessidade da cura. E eu perdi, na verdade, isso foi antes de eu perder minha filha, ela faleceu, e então nós mergulhamos na cura ainda mais. E depois disso, depois de vários anos, comecei a perguntar ao Pai por que ele estava me mostrando a verdade sobre cura divina. Talvez você já tenha ouvido isso no seminário técnico de cura divina. E eu apenas perguntei a ele como isso funciona tão bem. E é a Bíblia, obviamente, mas o que faz funcionar tão bem? E ele imediatamente levou-me
De volta ao que Jesus disse: se as palavras dele permanecem em você e você permanece nele, então você pode pedir o que quiser e funcionará e você terá. Mas ele também disse que ele é a videira e nós somos os ramos. E quando eu comecei a notar isso, percebi que o que ele estava tentando dizer era que a razão do DHT funcionar tão bem era porque a sua vida fluía em nós como cristãos, que permitem o poder de Deus fluir. Então começamos a olhar para o novo homem e entrar em detalhes sobre ele. E de fato, antes do final desse ano, provavelmente faremos 2 novos seminários nos quais tenho trabalhado por um bom tempo, juntando algumas coisas e notando coisas. Eu não sento e digo, ok, eu preciso fazer um seminário. Deus dá o material e quando começa a fazer sentido e eu posso ver a progressão dele e como funciona, então, depois de verificar tudo e ter certeza de que não pode ser refutado, começamos a apresentá-lo ao público. Portanto, até o final desse ano, eu espero fazer outro novo seminário do Novo Homem que será orientado em direção ao que a maioria das pessoas chama de cura interior. E mostra como a sua cura interior, entre aspas, sua cura emocional, seria a melhor palavra, mas o aspecto da cura interior já foi resolvido quando você nasceu de novo. Mas nós precisamos aplicar isso para que haja uma mudança e a aplicação do novo homem em sua vida resultando em mudança, dando-lhe a paz que Jesus morreu para lhe dar, e esse é o processo da renovação da mente. Muito simples, é assim que funciona. Então, o que você está aprendendo essa semana, você poderá aplicar a isso à medida que você vê como fazê-lo. Mas estaremos fazendo o novo homem, devo dizer, a fase 2, no final desse ano. Depois disso, acredito que estarei fazendo uma renovação da mente, parte 2. E naquele, vejam, estou dando os fatos, as figuras, ok? Mostrando os aspectos e até mostrando como fazer. Eu estarei instruindo você como fazer. Vamos praticar antes de você sair daqui. Então você saberá exatamente o que fazer quando voltar para casa. Mas o novo homem, ou a renovação da mente 2.0, ou fase 2, ou o que quer que seja, esses serão módulos específicos que, se você vier para esse seminário, não vai ser muito ensino. Vai ser formar grupos e trabalhar através dos módulos. E individualmente, não apenas em grupos, mas trabalhando através dos próprios módulos. Talvez cobriremos apenas um módulo durante esse tempo, porque a renovação da mente tende a ser um processo lento, e não queremos apenas passar por cima de forma rápida. Então o que faremos é, passaremos por um módulo de cada vez e trabalharemos nele, e você verá mudanças antes de sair. Porque conforme a sua mente se renova, sua vida é transformada. Fim da história. Na verdade, vamos ver isso daqui a pouco, mas a única forma da sua vida ser mudada é pela renovação da mente. Essa é a única forma. Veremos isso em Romanos capítulo 12. Sua vida não é transformada por alguém pondo a mão em você. Sua vida não é transformada por alguém orando por você. Sua vida não é transformada por alguém ministrando cura sobre você. Não estou dizendo que isso não pode mudar coisas em sua vida. Se você tiver as mãos impostas sobre você e você for curado, óbvio que isso muda você. Mas não é a renovação da mente, não é transformação de vida. Transformação de vida vem de dentro para fora. A cura pode vir de fora. Por isso precisamos conhecer como renovar a mente. Porque isso é provavelmente, eu digo provavelmente, mas não há nenhuma dúvida em minha mente sobre isso. Depois de nascer de novo, depois de ser preenchido pelo Espírito de Deus, ter o Espírito de Deus em sua vida, depois dessas coisas, isso é a coisa mais importante que você pode entender, estudar e aplicar, porque é assim que sua vida muda. Bem no começo, se eles soubessem bem antes, não teríamos pessoas na igreja há 40, 50 anos e ainda lidando com os mesmos problemas. Então, uma das coisas nos grupos que eu estava por perto quando eu estava crescendo em Cristo, o único método que pensávamos ser a renovação da mente, a única maneira que tínhamos naquela época era simplesmente confessar a palavra de Deus. Era isso, você falava e continuava falando esperando que houvesse uma mudança, e houve uma mudança gradual. E poderia haver uma mudança drástica, mas foi gradual e há uma razão para isso. Vamos estudar isso. Uma das principais coisas que eu realmente fico satisfeito é que
A doutora Leaf foi capaz de trazer a ciência ou o aspecto científico do cérebro para a igreja e foi bem recebido pela igreja. Em quase todas as denominações em todo o mundo foi muito bom que ela tenha sido capaz de trazer isso, porque a primeira coisa que isso fez foi verificar a verdade bíblica de que estamos programados para falar a palavra de Deus e fazer a vontade dele, e que estamos programados de uma maneira que nossa própria linguagem, nossas próprias palavras podem literalmente ser usadas por Deus para transformar nossa vida. Amém? Então, quando eu ouvi pela primeira vez algumas das coisas que ela estava dizendo, eu aposto que as pessoas da palavra da fé estão felizes, então eu descobri que elas apenas se afastaram, que tende a ser parte do problema. Quanto mais a verdade vem à tona, a ciência da renovação da mente, mais as pessoas perceberão algumas das coisas que estávamos fazendo no início, quando éramos criticados por fazer certas coisas. Estávamos à frente do tempo, estávamos fazendo porque a Bíblia dizia e não porque a ciência provou. Isso se chama fé. Quando as pessoas têm que ver a ciência antes de acreditarem, você não está andando em fé. Então a ciência deve verificar. E é sempre bom fazer isso, mas a palavra de Deus não precisa de verificação. A palavra de Deus é sua própria verificação. Por isso vamos falar muito sobre essas coisas durante essa sessão. Agora, uma das coisas que eu vou te passar algumas das coisas primeiro, você já deveria ter sido informado para preencher a papelada no início, mas apenas leia e assine-as. E nós as recolheremos, se elas ainda não fizerem, mas nós recolheremos. Mas na primeira página, ou logo atrás da primeira página, há uma declaração lá, que diz: sua mente é renovada na medida em que dita suas ações diárias. Você terá que corrigir isso. Não era a declaração completa, era uma citação, mas não era a declaração completa. Então vamos corrigir isso no próximo manual. Porque eu vou lhe dizer agora, e você pode ver que não é uma declaração completa, porque quando ele diz que sua mente é renovada na medida em que dita suas ações diárias, sua mente sempre dita suas ações diárias, seja renovada ou não renovada. Aqui está uma das coisas, então vamos mudar isso. Se você quiser escrever, poderia dizer, é muito semelhante, você pode até escrever nessa mesma página tecnicamente. Deveria estar escrito assim: sua mente é renovada para a palavra de Deus, aspas, na medida em que a palavra de Deus dita suas ações diárias. Então sua mente é renovada para a palavra de Deus. Na medida em que a palavra de Deus dita suas ações diárias. Então em qualquer área, veja, em qualquer área que a palavra de Deus dita como você age, pelo menos nesse ponto sua mente está renovada. Agora, se em qualquer área, e eu devo dizer isso também, na verdade, se você for às livrarias, a seção de autoajuda será uma das maiores seções que você encontra. E há livros e todas essas coisas diferentes saindo todos os dias. Parece como autoajuda sobre como mudar sua vida, como ter uma vida melhor, como mudar sua mente, como pensar claramente, todas essas coisas e todas centradas no cérebro, na mente. E muitas vezes ainda tenho que me corrigir, sabe? O cérebro e a mente não são a mesma coisa. O cérebro é o hardware, a mente é o software. É apenas uma forma de interpretar e a verdadeira chave é essa. Eu vou avançar um pouco e mostrar uma coisa, porque estamos falando sobre renovar a mente. Para renovar a nossa mente, nós não queremos apenas pensar diferente. Certo? Nós queremos pensar com precisão, mas o aspecto mais importante da renovação da mente é que quando sua mente é renovada, na medida em que Deus quer que ela seja renovada, você vai pensar com a mente de Cristo em todas as áreas, e assim crescendo em Cristo, a mente de Cristo em todas as áreas, como Efésios capítulo 4 nos diz, crescendo em Cristo em todas as coisas que é o cabeça. Certo? Se devemos crescer nele, então realmente a chave real, porque não vamos crescer nele e nossos corpos físicos mudam para se parecerem com o corpo dele. Sabemos disso. Certo? Estou dizendo de propósito, para fazer a distinção. Quando crescermos nele, não vamos parecer diferentes fisicamente, embora possamos parecer diferentes no nível em que estamos saudáveis. Certo? Mas no que diz respeito ao corpo físico, o corpo não vai mudar muito. Mas o que vai mudar, e tudo se resume a isso, quando você anda na mente de Cristo, então crescer em Cristo simplesmente é tudo em sua cabeça.
Porque no novo homem veremos que temos 3 escrituras principais. Vamos começar aqui, apenas 1 minuto. Na verdade, pensei que estava aqui, mas se formos para... Só 1 minuto, isso está tudo na introdução, aqui, agora. A escritura primária, a primeira escritura que temos que ir da premissa, pode não ser a escritura sobre a qual falamos mais, mas se isso não estiver lá, então eu vou ser honesto com você. Você está perdendo seu tempo estando aqui, porque seria 2 Coríntios 5,17. Eu sei que Romanos 12, eu vou te mostrar porque nós colocamos 2 Coríntios 5,17 à frente disso. A Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criação. Uma nova criação. Uma tradução diz uma nova espécie de seres que nunca existiu. Então, se você não for isso, você não pode renovar sua mente para a palavra de Deus. Agora pense nisso, porque o que vamos falar muito durante os próximos dias é que vamos falar sobre a conexão entre a mente, o corpo e o espírito, ou diríamos a alma. Mas o que queremos ver é que existe uma tal ligação, e não quero dizer apenas 1 mais 2, ou 1, 2 e 3, estou falando de uma conexão física real. De que seu corpo físico está fisicamente conectado à sua alma, e sua alma está fisicamente conectada ao seu espírito. Então, sem seu espírito nascer de novo, você não pode ser uma habitação de Deus através do Espírito. Seu espírito tem que nascer de novo e o espírito dele tem que estar em você. O que seria seu espírito renascendo? Então, a partir daí, ele tem que se conectar de alguma forma ao corpo, porque o corpo sem o espírito está morto, certo? Então tem que haver em algum ponto um lugar onde o espírito se conecta ao físico. Então tem que haver essa conexão e veja, muito do que estamos falando tem a ver com isso, e a conexão entre a alma e o espírito, a alma e o corpo, porque a alma basicamente retransmite informações do espírito para o corpo e vice-versa, mas está tudo interligado, e eu vou mostrar a você através de um diagrama. Vamos desenhar algumas coisas, mas a primeira escritura, é claro, é que você deve ser uma nova criação. Sem isso, você não pode ter sua mente renovada. Agora, você pode conhecer a Bíblia, você pode citar a Bíblia, você pode entender princípios, você pode viver princípios e eles funcionarão para você. Mas sua mente não será renovada para a palavra de Deus, porque quando sua mente for renovada para a palavra de Deus, você será capaz de pensar os pensamentos de Deus. Eu sei que no Antigo Testamento, várias vezes, Deus disse que os meus pensamentos não são seus pensamentos, ou os meus pensamentos são mais altos, meus caminhos são mais altos do que os seus, certo? Nos é dito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, que nós temos a mente de Cristo. Então, temos aquela mente de Cristo em nós quando nascemos de novo. Então, a mente de Cristo, e eu devo lembrá-lo, ou deixá-lo saber que a mente de Cristo e a mente do Espírito são a mesma mente. Não são mentes diferentes. Então, quando falamos sobre a mente do Espírito, também estamos falando sobre a mente de Cristo. E nós dizemos que temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo foi colocada em nós quando nascemos de novo. E seu Espírito entrou em nós para que a mente esteja em nós. A chave é poder acessar isso, mas de forma contínua. Muitas pessoas... Ok, vamos expor algumas dessas coisas aqui, porque essa é a introdução. Muitas pessoas tentam fazer com que Deus apareça. Elas tentam fazer com que o Espírito Santo se manifeste. Você não vai encontrar em nenhum lugar dos evangelhos falando sobre Jesus, onde menciona um dom do Espírito, nenhuma vez. Nunca diz Jesus operando pela palavra de conhecimento. Não diz isso. Por quê? Porque ele não precisava de uma palavra de conhecimento, porque sua mente era a mente do Espírito. Agora, o Espírito Santo se manifestou através dele, óbvio, mas não era um dom no sentido de uma explosão, uma exibição ou algo do Espírito onde ele está fazendo algo diferente. Em outras palavras, o Espírito não fazia algo diferente naquele momento, então se retirava. Jesus andou na plenitude do Espírito e por isso, ele agora temos que perceber, para ele andar na plenitude do Espírito, significava que seus pensamentos deveriam ser os mesmos do Espírito. Agora, não estamos falando sobre sua vontade, certo?
Pois cada pessoa, incluindo Jesus, tinha sua vontade própria. Por isso que Jesus disse, não a minha vontade, mas a sua vontade. Entende? Agora, a chave é, e a razão pela qual Deus quer que sejamos como Jesus, é que Ele quer que nossa vontade seja como a de Jesus, que foi totalmente submetida à vontade de Deus, certo? E a maneira que isso funciona é que quando sua mente é renovada, sua vontade se alinha com a vontade de Deus. E você vai começar a fazer a vontade de Deus, e você nem vai pensar se é a vontade de Deus ou não. Por quê? Porque assim como Jesus disse quando ele estava no túmulo de Lázaro, Pai, eu te agradeço que você me ouve, eu sei que sempre me ouve, porque ele disse, e ele ainda vai dizer, porque eu faço as coisas que te agradam. Então Jesus e o Pai andavam de mãos dadas. Eles andavam juntos perfeitamente, andavam em seus passos perfeitamente. Ele tinha a mente de Deus. E a mente de Deus estava em Cristo, a mente do Espírito. Então, o que vamos ver é que, assim como seu espírito transmite informações para a sua alma, que transmite o seu corpo, você verá que o Pai transmitiu informações ao Espírito, que relacionou informações a Jesus. Certo? Você entendeu isso? Mas foi sem descontinuidade. É por isso que você nunca o vê quando diz que ele percebia seus pensamentos. Chamaríamos isso às vezes de discernimento de espírito. Mas também seria talvez uma palavra de conhecimento ou algo nesse sentido. Mas nunca diferencia ou distingue um dom do Espírito. Porque quando você anda na plenitude do Espírito, não é um dom. É apenas o Espírito. Amém? Agora as pessoas dizem que devemos desejar o melhor dom e fazer essas coisas no Espírito. Você tem que lembrar que tudo isso, o único lugar onde os dons do Espírito foram realmente delineados foi na carta para a igreja mais carnal e não a mais espiritual. Andar em dons não te faz espiritual ou mais espiritual. Significa que você provavelmente precisa de mais ajuda. E é por isso que ele teve que manifestar desse jeito. Falaremos mais sobre isso quando continuarmos, mas vamos nos divertir essa semana, vai ser emocionante. Estou dizendo que adoro isso e mesmo quando não estou ensinando, isso fica na vanguarda de praticamente tudo que eu estou estudando agora. E na verdade você verá todo o material nos nossos live teams, tudo que está saindo do ministério, temos em um ponto, estávamos avançando nas coisas, então comecei a olhar para isso mais profundamente e me afastei e disse, eu não quero liberar o material para os live teams ainda, porque quando lançarmos eu quero lançar de uma maneira e há um certo processo que você pode usar que permitirá que sua mente seja renovada. Há um processo para fazê-lo. Então, nós praticamente adiamos um pouco, agora estamos reescrevendo todo o material dos live teams. Escrevendo tudo o que fazemos e estamos escrevendo de uma forma que renovará sua mente enquanto você lê e coloca em prática. Então será uma coisa totalmente diferente quando você vir isso impresso. Falaremos sobre isso à medida que continuarmos. E mostraremos o processo para isso. Mas é bíblico, a ciência também existe, mas é incrível. Posso dizer as diferenças que vi, então eu vou em frente e lhe darei uma pausa. Sei que são sessões curtas, mas também há uma razão para isso e até discutiremos isso quando voltarmos. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.